Alô. Alô. Alô, som. Ei. Som. Tá desligado. Desligado não funciona mesmo. Som. Ei. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Estão animados? Antes da gente orar, eu queria colocar um louvor aqui e convidar você para fechar seus olhos, abaixar sua cabeça, colocar seus pensamentos diante de Deus. Aleluia. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Aleluia. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua
Amém, amém. Irmãos, vamos orar? Ora para nós aqui, Silas. Senhor Jesus, só o Senhor conhece os nossos corações, Pai. O Senhor sabe do que nós realmente precisamos, Senhor. E é de Ti, meu Deus. Que o Senhor abra os céus, Pai. Que o Senhor rasgue todos os corações, quebrante os nossos corações para receber a Tua palavra, Deus. Que o nosso espírito seja conectado com o Teu, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos preencha, Senhor, e governe as nossas vidas nesse momento. Que o inimigo não nos atrapalhe em nada, Deus. Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para receber a Tua palavra e sermos transformados nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus, pois só o Senhor sabe quando nós chegamos aqui. E que o Senhor mude como nós vamos sair daqui hoje, Pai, transformados, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Bom estar aqui mais uma vez. Última vez que eu estive aqui, eu acho que foi especial, não foi não? Foi. Quem lembra? O Espírito Santo parece que veio aqui, né? Vamos pedir para ele estar aqui com a gente hoje de novo. Dá para sentir? Só eu que estou sentindo um calor intenso. Aqui, hoje eu estou recebendo algumas pessoas do nosso grupo que vieram acompanhar. E eu sempre falo, quando eu venho aqui, parece que quando eu passo daquela porteira ali, eu já sinto a presença de Deus. E isso é um sinal. Isso é um sinal de coração quebrantado. E não é o tema da mensagem hoje, mas eu descobri ao longo da minha caminhada de fé que o Espírito Santo só age quando a gente permite. E eu sei que tem muita gente que do ponto de vista teológico discorda, que fala assim, mas Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, é verdade. Mas a gente pode atrapalhar. E a última vez que eu vim aqui, eu falei sobre a gente voltar ao projeto original. Vocês lembram? E qual era o projeto original de Deus para nós? Qual era, irmãos? O projeto original de Deus conosco era uma vida sem problema. Era uma vida como Ele projetou no Jardim do Éden, onde todos os dias, na viração do dia, Ele vinha ter um relacionamento próximo com o homem que Ele próprio criou. E Ele só deu uma orientação, que foi não comer de um determinado fruto. E qual foi a má escolha do homem? Desobedecer. E quando o homem desobedeceu, o pecado entrou no mundo, e com o pecado, todas essas mazelas que a gente sofre. Se fosse no projeto original de Deus, não tinha vício. É ou não é verdade? Mas a desobediência deixou o pecado entrar no mundo. Precisava só ver ali o antes. Dá uma olhadinha ali porque que tá. Não sei se está saindo. Dá uma aumentadinha aí para ver se melhora. Acho que melhorou. Irmãos, eu queria falar com vocês hoje sobre a redenção daquele que está buscando a regeneração. E o título da mensagem já diz o que a mensagem é. Porque se a gente não estiver de fato buscando a regeneração, nós teremos acesso à redenção? Não. Por isso que numa casa de recuperação, ou em qualquer outro ambiente, tem pessoas vivendo em comunidade, ouvindo a mesma palavra, tendo as mesmas experiências, uns são transformados e outros não. Porque tem gente que trata as coisas de Deus não com a devida seriedade. Trata como coisas secundárias. E aí o Espírito Santo que age na vida do meu irmão, não consegue agir na minha porque eu não permito. E isso não é tom de acusação.
eu sempre falo, quero repetir. Todas as vezes que eu vou montar esses esboços aqui, o Espírito Santo bate em mim primeiro. Mas é para a gente entender que a gente tem como atrapalhar aquilo que Deus tem. A gente não consegue impedir, é verdade. Ninguém é capaz de impedir os planos de Deus. Mas a gente consegue atrasar bastante. E nesse atraso que a gente causa por nossa desobediência, por nossa falta de disposição em obedecer, a gente enfrenta todo tipo de problema no meio do caminho. E eu estou falando de algo que eu tenho vivido. Não é sobre teoria. Então eu queria ler com você, para começar essa tarde aqui, Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. Vou ler de novo, porque muitos não tinham achado aí ainda. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, não precisa responder, mas reflete aí. Você tem a sensação que você continua sofrendo pelas mesmas coisas que você já sofreu antes? Vou repetir. O seu sofrimento atual, você consegue identificar que no passado você sofreu pelo mesmo motivo? Reflete aí com você. Porque hoje eu vim aqui, irmãos, com uma palavra para quem já cansou de sofrer pelas mesmas coisas. E a gente sofre pelas mesmas coisas. E isso nos traz um cansaço extremo. Com a gente mesmo. É um sentimento que a gente tem de cansaço com a gente mesmo. No sentido de, eu prometo e não cumpro. Ou eu caio e levanto, mas eu já sei que eu vou cair de novo. E isso muitas vezes causa dores para nós que nós queremos esconder das pessoas. Sabe, quando Deus me chamou para fazer esse trabalho, Deus me falou assim: você vai fazer isso, mas você vai precisar abrir mão da sua reputação. E para mim foi dolorido isso, porque era uma coisa que eu gostava de deixar escondida nas gavetas, pecados que eu havia cometido e muita gente não sabia. Só que quando eu me propus a fazer algo que Deus mandou fazer, eu precisei contar coisas que, por exemplo, a minha mãe só descobriu porque ela viu uma pregação minha. Eu estou rindo porque ficou no passado, irmão, mas é feio isso, né? Não sei se você está entendendo. Eu tinha pecados ocultos que eu já não fazia mais, não caía mais neles, já tinha vencido, mas que eu nunca tinha trazido à luz publicamente. E aí você esconder sofrimentos, esconder pecados, é querer manipular Deus. Porque eu estou sorrindo por fora, mas eu estou sangrando por dentro. E aí, isso faz com que a gente seja refém. Do quê? Dos vícios? Não, dos nossos traumas. Porque se a gente não traz à luz aquilo que nos feriu, irmãos, a gente não encontra cura. E eu não estou falando trazer à luz para Deus. Para Deus sim é importante, no sentido de pedir perdão. Porque aí Ele perdoa e você está livre da condenação. Se você de fato está arrependido. A questão de você trazer à luz coisas que você sofre no dia a dia, coisas que você luta no dia a dia, vai te trazer uma cura que não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com a sua permanência nas coisas de Deus. Porque aí, além de eu não poder mais ser acusada pelo inimigo, porque eu trouxe a luz, e eu já recebi perdão, eu vou ser instrumento para quê? Para ajudar na cura de outras pessoas.
Então, muitas vezes eu vim aqui e falei para vocês, olha, é possível sair do vício, é possível isso, é possível aquilo. Só que se eu não conto para vocês que eu também já tive nesse lugar, vocês iam ficar olhando para mim e falar assim, mas esse cara não sabe o que ele está falando. É ou não é verdade? Quantas pessoas vêm aqui dar conselho para viciado que nunca foi viciado? E aí vocês escutam da mesma forma? É claro que não. É natural que não. Então eu só posso dar conselhos em áreas que eu já fui curado. Mas para eu ser curado, ter sido curado, eu já passei por ali. Você está conseguindo me entender, irmão? Eu não posso dar conselho para casais se o meu casamento é destruído. Eu não posso dar conselho para casais se eu nem sou casado. Como é que eu vou aconselhar um pai se eu não tenho filho? Você entende? É nesse sentido que nós precisamos trazer à luz, irmãos, traumas passados. Porque nenhum de vocês, salvo raríssimas exceções, entrou no mundo dos vícios porque a vida estava 100% boa. Se a gente for perguntar individualmente, tem problema familiar no meio. Geralmente de paternidade, é ou não é? E não é revelação do Espírito Santo, não, é uma estatística. A gente que está fazendo esse trabalho há 2 anos, completou agora 2 anos, a gente conversa muito com essas pessoas, a gente sempre vê que tem uma raiz. Ou o cara foi traído pela esposa, ou o cara tem um problema que não teve pai, o pai meteu o pé quando o cara ainda era criança, ou a mãe traiu o pai dele e ele viu. Tem uma série de contextos semelhantes. E aí a gente às vezes fica perguntando assim, será que ainda tem jeito para mim? Porque se eu caio e levanto, e eu me comprometo e não cumpro, e eu já sei que eu vou cair de novo, a gente pode se perguntar, será que tem jeito para mim? Pior do que isso, será que Deus me aceita desse jeito? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus te quer exatamente como você está. O que você precisa entender é que a partir do momento que você está com Deus, você não pode permanecer como você chegou. E aí é a parte que nos cabe. Porque quando Jesus disse, eu vim pelos doentes, porque os sãos não precisam de mim, ele estava dizendo o seguinte, venha doente, mas saia sarado. Aleluia. E aí não é tudo espiritual, irmãos. Presta atenção nisso. Tem coisas que nos cabem em termos de decisão. E aí muitos ficam se perguntando assim, mas beleza, então eu procurei as coisas de Deus, eu trouxe à luz os meus traumas. Será que é possível recomeçar depois de tudo isso que eu passei? É claro que é. Porque a redenção, irmãos, tem exatamente a ver com isso. O plano de redenção foi um plano de nos reconciliar de Deus para nos reconciliar com Ele mesmo. Se não fosse possível um novo recomeço, por que é que Ele ia se esvaziar de sua glória e se entregar numa cruz por mim e por você? O que a gente não pode é cair no engano do inferno, que muitas igrejas têm pregado. Que se, porque eu sou salvo pela graça, que está lá em Efésios 2,8, eu posso permanecer no caminho errado. Aí está errado. E isso não tem a ver com não pecar mais. Iremos pecar, vamos escorregar, vamos falhar, é da nossa natureza humana. Mas eu preciso intencionalmente fugir do pecado. E mais do que isso, eu tenho que estar alerta, para que eu não caia nas ciladas do inimigo. Porque enquanto tem muita gente brincando de ser crente, deixa eu te contar, o diabo não brinca de ser diabo. Verdade. Só precisa de uma brecha. Então a gente precisa ser intencional. Intencional na nossa prudência. Por isso que eu canso de dizer aqui, você vai sair daqui, não volte com as mesmas amizades, não vá nos mesmos lugares, não sente nas mesmas mesas. Vai dar ruim. É preciso mudar. Então Deus não veio para trabalhar com gente perfeita. Não. Deus veio para trabalhar com gente quebrada. Quem é quebrado? Quem não levantou a mão só não sabe que é. Então é com você mesmo, comigo mesmo, que Deus veio trabalhar. Agora Ele veio trabalhar para quê?
Ou com quem? Com quem se decidiu, irmãos, se restaurar. Porque vocês vão perceber que tem gente do seu lado que não muda e não vai mudar. E o Deus é o mesmo. E essa pessoa também foi criada por ele, assim como nós. A diferença é que nós um dia decidimos. E essa pessoa que não vai mudar, porque não quer mudar, ela simplesmente não se decidiu por mudança. E aí não tem como alguém ser curado sem primeiro entender que está doente e segundo, sem fazer o tratamento. Falávamos eu e o Fabiano mais cedo sobre processo. Deus tem um processo. É possível deixar de ser viciado sem passar 9 meses na clínica, 7 meses na clínica? É. Mas qual é o processo normal? 9 meses aqui dentro. É ou não é? E aí tem gente que fica um mês, acha que tá bom, quer ir embora. Deixa eu te falar, é o inimigo brincando com a sua mente. Você não tem condições de sair daqui em 30 dias. Vai só jogar 30 dias no lixo. E aí nós precisamos entender algo precioso, é um princípio. Presta atenção nisso. Deus não quer nos melhorar. Não tem expectativa que Deus quer te melhorar. Ele não quer, irmãos. Ele quer que você morra. E aí quando você morrer, você vai renascer nele uma nova criatura. Então não é uma criatura remendada. Eu não sou o Temer de antes. Muito menos eu sou um Temer melhorado. Eu sou outro Temer. E aí a gente precisa entender isso, porque se a gente não entender isso, a nossa mente e o nosso coração não vão entrar em acordo. E aí é um problema, porque o evangelho é antinatural, irmãos. Se eu perguntar, a gente pensa com o quê? Com o que a gente pensa? Com a nossa mente. Mas sabe o que o evangelho nos convida a fazer? Pensar com o nosso coração. A gente pensa com o nosso coração e sente com a nossa mente. É o inverso. E aí quando eu não busco esse caminho da regeneração, eu continuo querendo parar de sofrer pelos meus traumas de antes, pelos meus vícios de agora. Eu quero recuperar a confiança das pessoas. Quem quer? Mas primeiro, irmão, você precisa recuperar a sua própria confiança. Uma coisa que eu vejo com muita frequência, e é um fato, não é só nas clínicas de recuperação, em vários lugares. As pessoas, antes de se consertarem com Deus, querem ser instrumentos na mão dele. Não vai dar certo. É um processo. Se conserta primeiro, cuida de você primeiro, se regenera. Busca essa redenção individual com Deus. E aí quando você colocar a sua vida no lugar, no trilho, aí você vai estender a mão para alguém. Senão vai morrer os dois afogados. A gente precisa respeitar esse processo. Deus, irmãos, quer algo muito profundo conosco. O que está lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Será que nós somos uma nova criatura? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Sabe por quê? A nossa vida é como se fosse um arquivo cheio de gavetas. Ou a gente abre todas as gavetas e deixa Deus agir em todas elas, ou a gente está brincando de ser crente. Eu falo assim, olha, o senhor pode mexer no meu trabalho, no meu dinheiro, mas no meu casamento não. E aí não existe meia conversão, irmão. E a gente tem essa característica de querer tratar a nossa vida em gavetas e não abrir todas elas. E aí não dá para a gente ser uma nova criatura, a gente vai ser só uma criatura remendada. E aí o que vai acontecer? Vai cair de novo. E vai sofrer de novo. Até que Deus te convença, e aí é só o Espírito Santo que pode fazer. Do pecado, da justiça e do juízo. E a hora que você entender que Deus tem tudo isso,
Porque Deus não é só amor, como dizem. Deus é o quê? Justiça. Fogo consumidor. Então a gente não adianta querer ser uma criatura reformada, uma criatura maquiada, uma criatura disfarçada. O texto fala em nova criatura. E ainda tem muita gente tentando remendar o velho homem. Eu não estou disposto a morrer. Eu vou só dar uma limpadinha aqui em algumas áreas da minha vida. Ah, já que estão querendo que eu vá para a clínica de recuperação, eu vou. Mas eu fico lá uns 30 dias e meto o pé. Irmão, vai embora hoje. Não sei para quem que eu estou falando aí, mas estou falando para alguém. Sabe por quê? Você está tirando vaga de quem quer se regenerar, irmão. Não sei se você está entendendo, mas não tem vaga para todo mundo. E aí, a gente não é criança. Todo mundo aqui tem barba na cara. Todo mundo é maior de idade. Será que você não pode decidir, se não por você, pelos seus? Pensa na sua esposa, nos seus filhos, nos seus pais, nas pessoas que amam você. Se não for por amor a você mesmo, que seja por amor a essas pessoas todas que são importantes para você. Sabe, durante a minha trajetória profissional, eu já estive trabalhando em lugares que eu não gostaria. E todas as vezes que vinha aquela vontade assim de pedir demissão, e eu não tinha dinheiro guardado, e precisava cuidar da minha família, o que eu pensava? É um processo, eu vou passar pelo processo por causa da minha família. Não era por mim. Então eu acho que no ponto de tratamento que nós estamos aqui dentro de uma clínica de reabilitação, é o mesmo contexto. E aí, pior do que isso, eu não estou disposto a abrir todas as gavetas, mas eu quero que Deus me entregue coisas que são lícitas, que eu estou pedindo para Ele. Deixa eu contar uma coisa para você, não vai chegar, irmão. Não existe vinho novo, irmão, em odre velho. Não existe. Não existe. Você quer receber algo novo de Deus? Você tem que estar disponível para ser quebrado na mão dele. E ó, vai quebrar. Pode espernear o quanto quiser, vai quebrar. Vai quebrar. Só que depois da quebra vem a parte boa da história, que é o vinho novo. E eu não sei se vocês já entraram nesse lugar de ouvir a voz de Deus constantemente. É bom demais, irmão. É bom demais. Eu costumo dizer que não tem grau de droga nenhuma que é igual. Se você for num culto mais pentecostal, o pessoal vai falar assim, vamos dar uma chapadinha agora aqui, que é sentir a experiência do Espírito Santo. E essa experiência com o Espírito Santo é um lugar que, cara, se você entrar, você não quer sair mais. Tem um louvor que diz, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E é fato. E aí muitos de vocês acham que estão no fundo do poço. Acham ou não acham? Eu imagino que sim. Só que isso pode ser um grande trampolim, irmãos, para um recomeço. E aí tem a ver com a nossa busca. Porque tem muita gente que só busca a Deus quando tudo quebra, quando tudo dá errado. Quando parece que não tem mais saída. E aí já perdeu casamento, já perdeu dinheiro, alguns infelizmente perderam saúde, outros perderam liberdade, porque querendo ou não aqui vocês estão privados da liberdade. É ou não é? Ainda tem que aguentar um cara no seu quarto que você nem gosta dele. Paz, não tem paz mais, não tem mais respeito nem por si próprio. Verdade. Tem gente aqui que não consegue se olhar no espelho. É ou não é? Eu sei que é. E aí esse sentimento que parece derrota, é Deus, irmão. É Deus te mostrando que sem Ele, você não é nada. Aliás, sem Ele ninguém é nada. Porque se vocês tirarem Deus de nós aqui, ó, que temos a vida um pouquinho mais arrumada,
Não sobra nada. Eu sem Deus já tinha batido uns 3 essa semana. Eu não estou me alegrando disso não, mas é algo que Deus está tratando comigo. Já compartilhei aqui. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Muitas pessoas ainda conseguiam pecar confortavelmente. Mas aí houve um dia que teve um encontro com Jesus. Esse mesmo Jesus que te incomodou para estar aqui. Porque não foi ninguém que veio aqui, irmãos, forçado, foi? Quem está aqui forçado? Se você tomou essa atitude de vir para cá, mesmo que você não saiba, pode ter certeza, foi o próprio Deus que te incomodou. Aleluia. Porque Ele te criou para a glória dEle, e não para manifestar as obras do diabo. E aí Ele incomodou você, e você está aqui, irmãos. Só que é dolorido. Aonde fica o orgulho nisso? Vai embora. E sabe o que eu vou te dizer? Presta atenção nisso. Tem gente apostando que você não fica aqui dentro até o final. É verdade. E pior, é gente próxima. Meu Deus. Só para dizer, tá vendo? Eu avisei, aquele ali não tem mais jeito. Pergunta como é que eu sei? Porque tudo que eu fui fazer na minha vida, os mais próximos foram os que mais criticaram. Eles criticam a sua intenção, eles criticam o seu posicionamento, eles criticam a sua mudança de hábitos. Sabe por quê? Eles ainda não estão vivendo onde vocês já estão vivendo. E aí quando a gente muda o curso da nossa vida, a gente incomoda aqueles que ainda não mudaram. Você pode não acreditar, mas tem gente com inveja de você estar aqui dentro. Parece loucura, mas é verdade. Sabe por quê? Vocês tomaram uma decisão de mudança de vida que eles ainda não tomaram. Eles podem não ter caído no mesmo pecado que vocês, mas eles estão imersos em outros. E isso, irmãos, incomoda. Você acha que alguém está incomodado comigo? Porque eu comecei a pregar nas ruas, porque um dia alguém botou a mão na minha cabeça e me consagrou pastor? Você acha que é por isso? Não é, não. É porque a minha falta de pecado nas mesmas áreas de antes acusa o pecado que elas ainda vivem. E aí só tem uma pessoa que pode mudar esse contexto todo e ressignificar esse momento e sair daqui de fato regenerado. Quem é? Vocês mesmos, nós mesmos. Ninguém pode tomar decisão por nós, irmãos. Ninguém, em nenhuma área da nossa vida. Só nós que podemos. E aí a aflição faz parte. Olha o que diz o Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, no fundo do poço, irmãos, que Deus permitiu você entrar, não é para te matar. Não é para te matar. Mas é para matar a mentira que você contava, porque você não trazia seus traumas à tona. E todo mundo achava que estava tudo bem com você, mas não estava. Você estava a passos largos para o inferno. E quando eu penso isso, irmãos, me dá um negócio ruim. Porque quem teve envolvimento com droga sabe. Principalmente as drogas, mais a cocaína, o crack. Você podia ter tido um infarto a qualquer momento. É ou não é? Aí Deus te poupou. Sabe aquele dia que você pegou 20 gramas para cheirar? Sabe? Esse dia aí. Esse dia que você achou que ia morrer. É esse dia. Deus te poupou. E você está tendo uma segunda chance aqui dentro. E ao invés de você viver esse processo e permitir que Deus haja em você, você fica reclamando da comida, do banho, do colega do quarto. Irmão, não é hotel aqui não, cara.
Sabe? Falta para a gente entender o que Deus quer de nós. E aí, redenção, irmãos, significa que o passado de pecados, o nosso passado de pecados, perdeu o direito sobre nós. Porque nós trouxemos à luz todos os nossos traumas. E aí muita gente não está mais condenada por Deus, porque já encontrou misericórdia. Mas ainda está presa ao passado por conta da própria memória. E deixa eu contar, essas pessoas que estão esperando você sair daqui e desistir o quanto antes, porque você é fraco, segundo elas. Viu? Eu não sei para quem que eu estou falando, mas te acham fraco. Ah, mais uma vez ele falou de se tratar, vai sair de novo. Tinha um lá na Manancial que era a 10ª vez que se internava. Sabe quem que são essas pessoas usadas pelo próprio Satanás? Para te acusar, para te lembrar das suas caídas, das suas recaídas, daquele seu adultério, do abandono dos seus filhos, que você negligenciou por causa dos vícios, da vergonha pública que você fez a sua família passar, e de tantos erros repetidos que você cometeu, porque você já não estava nem conseguindo raciocinar mais. Preso nesse cativeiro do vício. Mas a redenção, irmãos, é a melhor notícia para nós. Porque a partir do momento que Deus se esvaziou de sua glória e se entregou por mim e por você naquela cruz, os nossos pecados caíram aonde? No mar do esquecimento. Aleluia. E aí ninguém mais pode nos acusar de nada. Jesus pagou o preço, irmãos, por quem estava perdido. Sabe qual é o problema? Você precisa estar em Cristo. Jesus não morreu por todos. Ou melhor, ele morreu por todos, mas nem todos o receberam. Só tem direito, irmão, à herança que Jesus nos deixou, aqueles que são filhos. Quando Silas morrer, quem vai ficar com a herança dele não é meu filho, é o filho dele. Vocês estão entendendo isso? E você está onde? Você está em Jesus mesmo? Ou você continua alimentando traumas do passado? Tudo, absolutamente tudo que a gente vive no mundo atual, no momento presente, tem a ver com experiências passadas. Então, se eu não aniquilar isso, se eu não deixar isso para trás, se eu não romper com isso, eu não consigo viver a vida nova que Deus tem para mim. E isso em todas as áreas. Tem muita gente presa aqui ao passado porque não consegue liberar perdão. Deixa eu te falar uma coisa que vai doer, mas é verdade. Você mereceu ouvir o que você ouviu, irmão. Mas já passou. Tenta se colocar no lugar dessa pessoa que te ofendeu. E libera perdão para ela. Agora eu vim te alertar uma coisa. Não faça com que ela permaneça tendo razão. Aleluia. Porque aí é muita burrice. Aí é assinar um atestado que de fato ela estava certa. Coloque brasa na cabeça dos seus inimigos, irmãos. Oh, aleluia. É isso que a Bíblia nos orienta a fazer. Quando eu ajo de uma maneira diferente que a pessoa que me ofende está esperando, eu amontoo brasas na cabeça dela. Ela não consegue entender. E aí isso é muito bom, sabe por quê? Você vai virar para essa pessoa e falar assim, olha, escuta, olha para mim aqui. Passei pelo processo. Eu sou uma nova criatura. Eu estou regenerado. E para, pelo amor de Deus, me procurar no meu passado, porque eu não vivo mais lá. Aleluia, aleluia. Amém. Ninguém pode te acusar, irmão. Mas para isso você precisa renascer em Cristo. Olha o que diz Romanos 8:1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o seu passado pode lembrar para você onde você caiu. Tá tudo bem.
Porque o pecado deixa cicatrizes. Mas ele não pode impedir de Deus te levantar, irmão. Se eu te falar, Deus te criou para a glória dele. Sabe, eu tenho tido experiências muito ricas com o Espírito Santo nos últimos anos. E cada vez mais profundas. Mas esse nível de experiência cada vez mais profundo só vem a partir de um aspecto: obediência. Se você quer receber do seu Pai tudo aquilo que Ele tem, você precisa ser obediente. E não é difícil entender como que Deus faz. Porque a relação de Deus conosco é a mesma relação nossa com o nosso filho, de carne. Se o meu filho é um bom filho, é um filho educado, obedece tudo que eu mando ele fazer, faz tudo no tempo que eu determino, e segue naquilo que eu tenho para ele, vocês concordam que ele vai ter tudo o que ele quiser de mim? Que for bom para ele, óbvio. Né? E com Deus? É igual. É igual. Qual é o problema? Nós queremos as bênçãos de Deus e não queremos o Deus das bênçãos. Não fecha a conta, irmão. Não fecha. E aí, vocês ficam aí olhando para mim com essa cara, eu sei que muitos aí estão com uma interrogação na cabeça. Mas você sabe exatamente por que a sua vida não avança. Porque você não rompe. Você está na mesma coisa de sempre. É na mesma picuinha, é no mesmo vício, é no mesmo comportamento. É na mesma cara amarrada, é na mesma cara de incredulidade. Ei, tira a sua razão de lado, o Espírito Santo quer falar com você. Não queira colocar Deus na sua caixinha. Deus não age da forma como a gente quer, Ele age da maneira como Ele se movimenta, historicamente. É só ler a Bíblia. Aonde que Deus ia, irmão? Onde ninguém ia. Com quem que Ele sentava? Com quem ninguém sentava. E aí Ele chegava para um cara que estava paralítico, ou para uma, sei lá, vou pegar qualquer exemplo. Ele estava vendo que o cara estava lá paralítico. E ele chegava para o cara: o que queres que te faça? Como? Deus não sabe. Vocês acham que Deus não sabia que aquele homem queria andar? Mas Ele quer ouvir. Ele quer saber se você sabe o que você precisa. E aí a gente só não recebe, sabe por quê? Porque a gente não pede. Ah, irmãos, é irritante, chega a ser irritante. Sabe por quê? Está tudo na prateleira, é só levantar a mão e pegar. E a gente não pega. E é muito comum a gente ouvir, conversava sobre isso com o Fabiano, de novo. Tem algumas tradições da igreja que são irritantes. Vou dar um exemplo. Tem gente que acha que não pode ser bem sucedido porque não agrada a Deus. Cara, Deus não tem nada a ver com o dinheiro. Ele não está preocupado com isso. Só que a palavra dele, em Provérbios 4:23, diz: sobre tudo que tiver que guardar, guarde seu coração, porque dele provém as fontes de vida. E aí a pergunta para mim e para você é: onde está o nosso coração? Porque muitos de nós estamos pedindo bênçãos, estamos pensando em voltar para o seio familiar, para cuidar dos filhos, restituir casamento. Mas na primeira oportunidade vai fumar uma pedra. Você sabe por quê? Porque o coração está lá ainda, irmão. Precisa tirar o coração de lá. Reposicionar aquilo que Deus tem. Porque senão o seu passado vai governar o seu destino. E não pode. Nós não vivemos daquilo que fomos. Nós vivemos daquilo que Deus quer que nós sejamos. Existe um plano, irmão. Deus tem um plano e Ele quer usar você para o plano dEle. Aonde você está posicionado nisso? Falei na semana passada na praça e vou repetir aqui. Quando eu vou fazer algo, seja o que for,
falar algo, seja o que for, eu devo me perguntar antes, isso glorifica o Pai que está no céu? São coisas mínimas. Parece bobeira. Alguns vão dizer que é religiosidade. Mas está muito comum hoje, púlpito virou circo. Você vai num culto, você escuta de tudo, menos a palavra. E isso está disseminado na sociedade. De maneira geral. Por quê? Porque as pessoas estão tratando as coisas de Deus como brincadeira, e não é. A característica de quem busca regeneração é de alguém que já está sendo tocado por Deus. Mesmo que não saiba. Porque naturalmente ninguém busca santidade, irmão. O pecado é ótimo, é ou não é? É claro que é. Não é? É uma delícia. Mas o efeito? E a consequência? Quais são os frutos da gente sucumbir aos desejos da nossa carne? Porque a carne ama uma fuga, irmão. Ama se sentir anestesiada por qualquer coisa. E ela também acha uma desculpa para tudo. Então para de culpar os outros por uma atitude que é sua, uma decisão que é sua. Foi você que decidiu cair num caminho que te colocou aqui. Agora te cabe o seguinte, olha, o que passou, passou, eu já entendi. A palavra entrou no meu coração. E daqui para frente eu quero fazer diferente. O que eu preciso? O que a gente precisa para fazer diferente? Obedecer, renunciar, se encher das coisas do Espírito. Vocês têm tempo aqui dentro, irmãos, para sair PhD na Bíblia. Para corrigir qualquer um que venha pregar aqui. Com o texto na ponta da língua, porque tem tempo. E aí você está gastando seu tempo como? Não precisa dizer. Eu sei que tem gente que ao invés de pegar a Bíblia para estudar, está falando mal do coleguinha. Deixa o cara para lá, meu irmão. Cuida da sua vida. E aí talvez hoje, haja dentro de você um grito, querendo dizer, eu quero mudar. Eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero paz. Eu quero Deus. E se você tem esse chamado dentro de você, irmão, é porque você já tem um sinal da graça de Jesus dentro do seu coração. Todos aqueles que estão incomodados, querendo mudança. Em João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então é o próprio Deus te incomodando. O seu desejo de mudar não nasceu sozinho. É Deus operando na sua vida, irmão. E essa sensação que você está de arrepio aí não é frio. É o Espírito Santo te incomodando. E eu sei que está. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que se acha certinho demais. Meu Deus. E aí a gente precisa entender que a gente não vale nada, irmão. Nenhum de nós aqui nessa sala. O que diferencia a gente do mundo é que a quantidade de Jesus que a gente carrega. Então, quanto mais Jesus eu tenho, mais distante eu fico das coisas do mundo. Quanto menos Jesus eu carrego, mais dificuldade eu tenho para me manter no caminho. E eu só consigo me alimentar pela palavra, por uma vida de oração e de jejum. Não tem outro jeito. É preciso fazer. A luta pela recuperação não é uma vergonha. Essa dor que às vezes vocês sentem, que parece uma dor que é na alma, é só um parto. Presta atenção nisso. É preciso passar por esse processo. Porque tem muita gente que está aqui que ainda sente vontade de usar droga. Ainda chora, ainda treme. É ou não é? Tem dias que são difíceis. Chega a suar frio. Mas está se mantendo. Sabe por quê? Porque decidiu. Irmãos, ninguém decide se não tiver uma convicção muito forte. Então essa dor não é derrota. É você deixando morrer uma velha versão de você mesmo.
E quando você sair daqui regenerado, e eu estou profetizando, você vai ser alguém que vai poder falar, olha, caí, passei pelo processo, mas lá dentro eu entendi, morri para mim mesmo, nasci de novo em Cristo, e daqui para frente é só glória. Amém. Essa tem que ser a nossa busca. É fácil? Não é. Gálatas 5,17 diz, a carne luta contra o Espírito. E essa luta não vai terminar até que Jesus venha ou que a gente vá se encontrar com Ele. Como que eu fortaleço? Como que eu me fortaleço na jornada? Alimentando o meu espírito. Então gaste tempo com as coisas de Deus, irmãos. Se existe uma guerra dentro de você, entre certo e errado, é porque Deus já está aí dentro. Ah, e agora, Temer? Vai melhorar? Não, vai piorar. Deixa eu falar uma coisa para você. Sua vida com Deus vai piorar pra caramba a sua vida. Tá entendendo isso? Sua vida vai piorar, irmão. Por causa de confronto. Enquanto você servia as trevas não estavam nem aí com você. Agora que você está buscando a luz, as trevas vão se levantar. Sabe qual é a boa notícia? Ninguém pode vencer o Espírito Santo. Se você tiver com o Espírito Santo aí dentro, a vitória é certa. O alimente cada vez mais. Quem luta é porque está vivo. Vocês estão entendendo isso? Tem muita gente reclamando da vida, dificuldade, luta. Você queria morrer? Então se prepare, irmão. Se reveste aí, pega a espada e vai para cima. Deus restaura a dignidade, não apenas o comportamento. A pessoa começa a se enxergar como lixo, caso perdido, fracasso. Aí vem Deus e restaura a identidade. Qual a identidade? Aquela original. Aonde a gente deveria só glorificar o Pai que está no céu. A história do filho pródigo. Quem conhece? Lucas 15, vai ler lá depois. Quando ele volta, ele não recebe um lugar de criado, como ele imaginou que o pai ia fazer. Ele recebe roupa nova, anel, sandálias, mesa de honra. Sabe, quando Deus nos recebe de volta, irmãos, Ele não nos recebe como um problema remendado. Ele nos recebe como um filho regenerado. Mas é preciso buscar isso conscientemente. E o filho regenerado tem um sinal. Qual é esse sinal? Ele é livre. Só que liberdade não é a liberdade que nos contaram. Porque a liberdade que o mundo prega é eu fazer o que eu quero. Quando a liberdade em Cristo é eu não fazer o que eu quero fazer. Por quê? Porque é errado. Vocês estão entendendo isso? É uma aliança, irmão. Eu tenho 23 anos com a minha esposa de relacionamento. Quantas vezes vocês acham que eu já pensei em separar? E por que eu não separo? Eu tenho uma aliança. Porque os momentos difíceis passam e os bons voltam. E a vida é assim, irmão. A vida não é um mar liso. A vida não é um mar de rosas. A vida é luta. A gente só precisa escolher em que exército que a gente está. Nós estamos no exército de Satanás ou no exército de Cristo? Então a gente precisa aprender a viver como alguém que é livre. Então eu vejo vocês aqui, muitos de vocês já não estão mais na prática dos pecados, dos vícios especialmente, porque estão aqui dentro, mas continuam pensando como antes. E aí esse é um problema. Precisa mudar a mente, porque senão você está vivendo num cativeiro da sua própria mente. Sabe, irmãos, muitos de vocês aqui, eu podia identificar um por um, não acreditam que é possível mudança. Vocês mesmos não acreditam. Vocês estão aqui num processo de tratamento, mas vocês mesmos estão falando assim, putz, e se eu sair, não vai dar certo, eu vou cair de novo. Não! Precisa acreditar em si mesmo. Se você mesmo não acreditar em você, quem vai acreditar, irmão? Rompa esse cativeiro da sua própria mente. Entenda para que é que Deus te criou. Deus não te criou para ser um cheirador de pó, um fumador de pedra, não. Ele te criou para um propósito.
E esse propósito não é nada de ruim. É preciso que a gente liberte a nossa própria mente. Não deixe o inimigo brincar com a sua cabeça. Porque ele vai fazer isso o tempo todo. Ele brinca com a minha. Irmãos, palavra, jejum e oração. Você volta rapidinho pro prumo. Tá ruim? Eu não sei vocês, às vezes me bate uma crise meio de ansiedade assim. Sabe o que eu faço? Sala escura, televisão no talo, louvor. Fecho meu olho, começo a conversar com Deus. Passa rapidinho. Sabe por quê? Porque Deus se comunica com a gente. O problema é que a gente não busca a face dele. A gente geralmente só busca quando está muito ruim. E aí a gente não cria intimidade. Sabe, é como você querer ir se deitar com a sua mulher, tendo brigado com ela o dia inteiro. Não vai rolar, irmão. É ou não é? João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa entender de uma vez por todas que você não é seu vício. Você não é o seu pecado. Você não é o seu pior dia. E eu me encaminhando para o final, eu vou colocar um louvor aqui, e eu queria que, se essa palavra de alguma forma mexeu com você, que você viesse aqui à frente para a gente orar junto. Porque Deus não te trouxe aqui para te humilhar. Deus te trouxe para te reconstruir por dentro. O que o pecado destruiu, ele restaura. O que a vergonha escondeu, ele levanta. E o que a culpa enterrou, ele ressuscita, irmão. Aleluia! Eu já falei outras vezes, quero repetir. Eu vejo muitos de vocês aqui sendo usados poderosamente para a obra de Deus. É entrar naquele famoso lugar de falar assim, ó, fui no fundo do poço. Mas eu entendi, estou regenerado e não volto mais para aquele lugar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Você não será mais reconhecido pelo que te prendeu. Você será conhecido pelo aquilo que Deus fez em você. A pergunta é: você está se permitindo Deus operar na sua vida? Porque se está, irmão, é vitória certa. Amém, irmãos? Amém. Eu vou colocar o louvor aqui. Quem se sentir à vontade, vem aqui, se joga no chão aqui e vamos orar junto. Pode. Aleluia. Os irmãos que estão comigo aqui, vamos orar com a imposição de mãos? Aleluia. Aleluia. Ei, Se quiser me encontrar no meu passado, não estou. Se quiser acusar os meus pecados, olha pra mim. Mas se quiser deixar a cruz, não sou mais quem eu era. Sou o que ele diz, sou.
Se quiser acusar os meus pecados, me amor. Mas se quiser fechar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou o que ele diz que sou. Glória a Deus, já escreveu, Ele é o mesmo, eu sou apenas um glória a Deus, já escreveu, Ele é o mesmo, sou apenas uma palavra viva de Deus. Obrigado. Obrigado, Ele estava morto, vai permanecer. A cruz, a capeta e o sangue Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Irmão, você que não veio e quer vir, venha. Venha. Aproveita esse ambiente de glória aqui, venha. Venha, irmão. Venha. Você que está lutando aí com a sua mente, venha. Venha. Tem mais gente para ver, vamos. Venha, irmão. Venha, você mesmo, venha. Vamos. Não deixa o inimigo te paralisar, não. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caralabassura, lamaste, Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Marlon, vem aqui que nós queremos orar com você. Vem aqui, ô Marcos, ô Silas. Vamos orar pelo Marlon aqui. Pai, eu te peço agora uma mente renovada. Eu te peço agora uma Aleluia. transformação de mente agora. Permite. Pai, as coisas Aleluia. Irmãos, a gente tem duas opções agora. A gente pode encerrar essa reunião. Ou você pode sair do seu lugar
dessa sua posição de quem ainda não se jogou e vir aqui à frente para a gente orar com você que a gente não orou. Eu não perderia essa oportunidade, porque esse ambiente de glória aqui é onde o Espírito Santo manifesta muitos milagres. Oh, papai! Ei, papai! Oh, glória! Virá, soberano em poder, virá, e o governo está nele, deixa entrar. Vai! Não é a presença, porque no jardim do Éden o Senhor ia todo dia à tarde. E faltou sobre prata, não era para eu ouvir. Com alegria, todos os meus dias. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele ali, o Espírito Santo acabou. Não vai não, né? Porque a palavra vai
Nome de Jesus. Consigo a sua recompensa. Aleluia. 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 Irmãos, não sei se vocês conseguem sentir, mas é forte hoje aqui. Tem mais gente para vir aqui. Aleluia. Para de brigar com a sua mente, irmão. Entrega a sua vida de uma vez. O resultado que você teve até hoje não serviu para nada. Está na hora de você soltar a sua vida nas mãos de Deus. Então vem aqui para a gente orar com você. Ô Jesus! Aleluia. Jesus! Glória a Deus, Senhor! Aleluia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nada é possível que a gente faça para mover um ambiente de glória igual está aqui hoje. É o próprio Espírito Santo está aqui. E é nesse ambiente de glória que grandes coisas acontecem. Pessoas são libertas do cativeiro. Pessoas são curadas. Maldições são quebradas. E isso está disponível para todos que estão aqui. Então, se você crê no seu coração, se joga aqui na frente também, irmão. Esse é o momento. Tua presença Aleluia. é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém que possa humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Irmãos, ainda tem gente para vir aqui. Tem gente precisando liberar perdão por abuso que sofreu.
Então eu peço, se é com você que eu estou falando, vem aqui à frente. Eu não conheço a vida de vocês individualmente, mas se você teve um histórico de abuso no passado, vem aqui na frente para a gente orar com você. Vamos, irmão, é com você mesmo, vamos. Hoje Deus quer quebrar essa maldição na sua vida. Não vem? Está disponível para você, irmão. Está disponível. Irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé, irmão? Vamos orar para encerrar. Que tarde, glória a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa tarde, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua poderosa manifestação aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela, Senhor, as coisas que precisam ser consertadas, as coisas que precisam ser resolvidas, aquilo que nós precisamos deixar no mar do esquecimento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou vidas poderosamente hoje aqui. Eu quero te agradecer também, Senhor, por esta casa que o Senhor provê todos os dias. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Levi, dos monitores dessa casa. Eu quero te agradecer, Senhor, pela provisão que o Senhor tem enviado com abundância, Pai. Obrigado porque o Senhor fez brotar rios de água viva aqui hoje. Obrigado porque o Senhor se fez audível. Obrigado porque nós conseguimos sentir a sua presença. E mais do que sensações que a gente possa ter tido, e legítimas elas são, que nós entendamos, Senhor, esse movimento todo como a sua misericórdia, para que a gente acorde desse sono profundo e possa, Senhor, entrar nesse lugar que o Senhor já tem pronto para nós, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que se há algo na minha vida, na vida dos meus irmãos do nosso grupo aqui, que o Senhor divida, Senhor, com esses outros irmãos que estão em tratamento. Se revela, Senhor, mais e mais para nós e para eles. Eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame cura aqui essa tarde. A palavra aqui hoje foi sobre redenção. Que o Senhor dê um sentimento de redenção às nossas almas. E que o nosso espírito, Senhor, tenha um encontro avassalador com o seu espírito. E as nossas vidas sejam, de fato,
transformadas, Jesus, de água em vinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu vi você falar que você vai montar, talvez você vai montar uma igreja, certo? Eu sou operador de áudio. Opa! Estrutura de áudio em lugar. Graças. Eu sei. Você fala, tá na linha, eu lá vejo o local, faço a medida para ver tudo que tem que fazer, instalo, tá? Ô, Mariana! Foi isso, Deus abençoe, irmão. Amém. Gratidão. Tá bom. Tá livre. Deixa ele livre lá, fica livre aqui. Vamos enfiar, né? Mas, pastor, obrigado pela palavra. Eu que agradeço a oportunidade. Continua usando, irmão.